Salve rapa, salve massa ligada aqui no canal Rap Old News. Eu, Eduardo Fex, aí de volta na área, morou? Trazendo uma resenha monstra hoje aí sobre uma grande personalidade do hip hop nacional, certo? Mas antes, aquele ritual básico, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações. Você também pode compartilhar nossas publicações aí pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, entre outras redes, certo? Convido todos e todas vocês também para seguirem nossa página no Facebook, Rap Old News no Facebook. Estamos também como Rap Old News no Spotify, certo? Você pode também nos seguir no Spotify, Rap Old News. E no Instagram aí o bonde formadão, boladão. Estamos com quase 9.000 seguidoras e seguidores no Instagram. No Instagram nós estamos como Rap Old News 90, certo? Gente, é o seguinte, essa semana aqui se completa 20 anos da morte de Sabotagem, ou o Maurinho, certo? Como era conhecido desde a infância ali na quebrada dele, no Canão, onde ele morava. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Tem vários pontos de vista aqui que nós podemos abordar. E eu, por ser historiador e, logicamente, estudar a cultura hip hop, eu vou começar fazendo um apanhado aqui de um ângulo bem diferente, que seria o legado, certo? Tanto audiovisual quanto também o legado escrito, literário do maestro do Canão, o nosso saudoso Sabotagem. Gente, mal comparando, mas aí dá pra comparar, dá pra pôr na mesma prateleira. Eu já fiz vídeos falando sobre isso, já dei entrevista falando sobre isso. O movimento hip hop, tanto o movimento negro, carece, ou carecia no caso, estamos falando ali da década de 80, 90, de um audiovisual. Isso não quer dizer que não exista bons trabalhos acerca da história, tanto do movimento negro quanto do hip hop, assim como a música R&B, funk, soul aqui no Brasil. Tem trabalhos tantos literários como acadêmicos da mais alta, vamos se dizer assim, da mais alta conta, do mais alto gabarito. Mas no quesito audiovisual sempre houve uma carência muito grande. E esses dias, até ouvindo o podcast do Brau, ele comentava sobre isso aí. No caso do Sabotagem, por ele ter sido um ícone à época dele e tá bem fora da caixinha para a época, certo? Sabotagem fez músicas com vários outros artistas de outros segmentos, participou de filmes, né, como Invasor e Carandiru, atuando muito bem como ator. Inclusive o Hector Babenco, o diretor do filme Carandiru, elogiou muito ele, porque o Sabotagem também, assim como o Rappin' Hood, eles ajudaram a fazer um laboratório ali com diversos artistas globais, né, que não tinham essa perspicácia, essa malandragem da periferia e tal, né, meu? Não sabia ali conduzir bem as gírias, o gingado, enfim, toda a malandragem dos manos envolvidos, por exemplo, no caso do filme Carandiru. E houve um laboratório ali com várias personalidades do rap, inclusive com outras personalidades como grafiteiro, b-boy e tal, da cultura hip hop, e até uns malandros que passou ali pelo sistema carcerário para que esses atores globais que fizeram o filme ali pudessem encarnar os personagens que eles iriam interpretar. E o Sabotagem foi um destes pilares aí. Foi uma dessas pessoas que deu, junto com o Rappin' Hood, esse laboratório. Sabotagem também gravou música com Sepultura. Eu, inclusive, esses dias postei lá no Facebook nosso, certo? É uma regravação aí do Public Enemy. Aí o Sabotagem entra cantando
pra caramba. E eu acho legal essa aproximação, porque na década de 90, quando o Racionais ganha o prêmio lá na MTV, o Sepultura à época, se vocês virem o vídeo, mostra um dos integrantes atrás, um integrante do Sepultura ali acompanhando o show do Racionais. Sepultura à época foi até noticiado que eles tentaram uma aproximação com os caras do Racionais, mas o Racionais à época, até por questões de blindagem, não sei se é marketing ou questão de postura mesmo, não quis essa aproximação. Tanto é que depois o Sepultura acabou se aproximando de outra grande banda de rap, que é o Pavilhão 9, e gravaram Mandando Bronca. E eu não sei se vocês sabem, mas essa aproximação do Sepultura com o rap vem de tempos. Sepultura fez diversos shows com a camisa da Public Enemy, também do Ice-T e Body Count. Tanto é que o Body Count, banda do Ice-T, tem um vídeo e uma gravação com o Max Cavaleira, certo? Sepultura. Então, houve essa tentativa por parte dos caras da aproximação com o rap, porque isso nos anos 90 lá nos Estados Unidos já acontecia. Nós temos a coletânea Jude Midnight, que tem o Ice-T cantando, se eu não me engano, ali com o Slayer. Nós temos a banda Helmet de rock cantando com o House of Pain, e assim sucessivamente. O Public Enemy gravou com Anthrax. Essa aproximação do rock com o rap é de muito tempo lá na gringa. O próprio Biohazard com o Onyx, que recentemente esteve no Brasil, enfim. Nós temos também o disco do Cypress Hill, 2 discos deles mais voltados pro rock, né, mano? Então o barato é louco. E o Sabotage entendeu isso. E ele se aproximou também dos caras do Sepultura e gravou música. Então, nessa questão, o Sabotage, por ser um cara fora da caixa, na época ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, fez com que um núcleo de pessoas, como o Paulo Miklos do Titãs e o próprio Titãs, entre atores globais, se aproximasse do Sabotage. Ele conseguiu fazer essa linha aí do hip hop, do rap, a se aproximar com pessoas que à época não estavam dentro do nosso mundo. O hip hop à época ainda não era global aqui no Brasil. Ele era de dentro para dentro. E o Sabotage, ele consegue explodir essa bolha aí. Ele sai de dentro para fora e consegue aproximar esses nichos artísticos que eu acabei de falar para vocês. No campo audiovisual é muito legal porque, apesar da morte dele, eu digo legal por quê? Por conta do conteúdo histórico, por conta das filmagens, dos documentários, enfim, de tudo que foi feito em homenagem ao Sabotage. E aí eu tava fazendo uma linha aqui de comparação ao Tupac. Vale lembrar, porque o Tupac, assim como o Notorious Big, que eram 2 ícones do rap noventista lá nos Estados Unidos e também no rap mundial, quando eles falecem, há toda uma movimentação para resguardar o legado deles. E aqui no Brasil não foi diferente. O Sabotage, apesar da sua trágica morte, etc., ele conseguiu manter o seu legado. Seja através de documentários, seja através de livros, e nós temos vários. Eu gostaria até de citar um aqui, como do Tony C, né, meu? Que é esse livraço aqui, ó, do Sabota. Entendeu? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Firmeza? Temos outros livros aí do Sabota. Esse daqui, no caso, é Um Bom Lugar, mas nós temos também o Maestro do Canão, de autoria de outro autor aí. Temos uma revista à época, que hoje virou item de colecionador, né, meu? Que é essa daqui, ó, a Rap Brasil, feita ali com uma foto com Sabotage. E os documentários que eu falei pra vocês, que inclusive eu vou postar. Já postei, né, na nossa página do Facebook, mas também vou repostar novamente para quem não assistiu ter acesso aí e assistir esse documentário. Me lembra a época que o dia que ele faleceu, houve uma cobertura, se eu não me engano, do SBT. Foi um dia muito triste, viu, gente? Me lembro que ele faleceu, bateu uma sensação de tristeza, porque a gente estava acompanhando o auge do Sabotage ali, né?
Porra, e um pouco antes ele tinha vindo aqui em Campinas fazer um show. Então, por diversas vezes eu tive a oportunidade de ver o Sabota no palco. Além dele ter umas letras muito diferenciadas, um flow, a postura de palco dele era muito, mas muito diferente mesmo. Então, ele esteve aqui em Campinas, a gente acompanhou um show dele no Paço Municipal. Na época a gente tinha aqui um coletivo chamava-se Rimicia, a gente conseguiu trazer ele aí, só pagamos o transporte, falamos com o empresário dele, foi legal, fez um show muito louco, foi um show rápido, mas porém muito marcante, e não cobrou cachê, enfim. Foi um dia triste, e eu me lembro que o SBT cobriu a morte dele, e toda hora era enfatizado que vários artistas que trabalharam com Sabotagem, tanto no cinema como também nas gravações ali de música e tal, que ele trabalhou com o Instituto, Daniel Ganjamin, o próprio Tropiquilas, que à época era o Zé Gonzalez, né, meu? Zé Gonzalez que também produziu o Planet Hemp, um grande produtor, pesquisador e DJ. Enfim, toda hora essas pessoas, além dos artistas que ele trabalhou no cinema, faziam entrevistas, iam... Ó, estamos aqui no enterro do Sabotagem, tal ator vai falar, assim como acontece hoje. Recentemente nós perdemos o Jô Soares, então uma série de pessoas foi dar depoimento. E nesse caso, à época, a maioria das pessoas que deram depoimento não foram rappers, foram artistas globais e pessoas do meio musical, até do Titãs e do próprio Sepultura, que, como eu disse anteriormente para vocês, tiveram ali um contato com Sabotagem, o João Gordo, o pessoal do Charlie Brown Jr., enfim, falando sobre a importância dele no hip hop. Do lado histórico, é muito legal que o movimento tenha entendido, ou melhor, a cultura, eu não gosto de falar movimento, né? Porque o movimento tem um líder, o hip hop não tem líder. Eu gosto de falar cultura. Por quê? Porque documentou a história do Sabotagem, e isso não se perdeu, tanto visualmente, visualmente, como na parte literária. Além do que, tem uma boa lembrança também, quando o Execução Sumária, meu extinto grupo, a gente teve lá no Fórum Social Mundial, um ano depois de o Sabotagem ter falecido, 2 anos, né? Os caras criaram lá uma favela, uma favela não, me perdoe, uma avenida chamada Sabotagem, em homenagem a ele, que ficava o dia inteiro tocando hip hop. E a cada 5 raps tocava um do Sabota. Muito louco, tanto ao vivo, que ele deixou algumas demos e tal, e como no CD. Também teve um outro lado desse legado do Sabotagem, que ele virou nome de coletivo, né? Ou seja, de pessoas que lutam em prol de melhorias na sociedade. Então nós temos o coletivo Sabotagem. Ele virou nome de projeto social, que inclusive a Tamires e o Sabotinha, filho deles, tomam conta. Ele virou nome de festival. Ele se tornou também nome de clube de futebol, assim como se tornou também nome de viela em várias quebradas, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, e em outras partes do Brasil, que eu já conversei com vários manos a respeito disso. Então, historicamente falando, o Sabotagem, o legado dele não se apagou. O Maurinho faleceu, infelizmente. Foi mais uma vítima dessa violência brutal que assola nosso país. Mas o seu legado não. Tem diversos documentários, eu volto a repetir, vou postar para quem já nos segue lá no Facebook. Quem não segue, comece a seguir, que você vai ter acesso a esses documentários aí do Sabotagem que eu irei postar. Além do que, esses documentários dele ganhou premiações, foram exibidos em sala de cinema e também em festivais de cinema mundo afora. Na parte musical, dispensa comentário. Os álbuns do Sabotagem, ele conseguiu um grande êxito. Foi sucesso na Europa e também na Ásia. Posso até fazer um vídeo falando sobre isso posteriormente. Não vou nem discutir musicalmente, porque no caso do Sabotagem ele é indiscutível. Mas ele foi um dos rappers que ultrapassou fronteiras nesse quesito aí musical. Estourando aí em boates, lá, principalmente em Londres, né, na Inglaterra, e também na Ásia.
Galera, então é isso. Eu vou encerrando por aqui. Eu, como historiador, fico muito triste com a perca do Maurinho. Por outro lado, devo enfatizar aqui que o legado dele não se foi. E parte desse legado está documentado. Isso é de fundamental importância. Seja com vídeos, videoclipes, apresentações, documentários, livros, resenhas, trabalhos acadêmicos, que é citado Sabotagem, enfim. Isso, para quem é do ramo da história, é muito gratificante. Por quê? Porque nós somos um país que não tem uma memória afetiva muito grande com a sua história, certo? O brasileiro tem memória curta, até por falta também de investimento do governo e por falta também da própria cultura de não ter essa memória afetiva muito grande com seus ídolos. No caso do Sabotagem é muito diferente, porque existem várias apresentações, vários shows dele gravado, que depois, possivelmente, pelo que eu também vi a Tamires falando, vai se tornar um documentário aí de inéditas, assinado por ela e um grupo de produtores aí, e além dos livros e trabalhos acadêmicos, né, meu? E todos esses lugares aí, prêmios, né? Eu às vezes não citei aqui, mas o Sabotagem virou sinônimo de prêmio, de excelência. Então temos um prêmio também destinado à cultura e também ao hip hop, chamado Sabotagem. Olha aí. Até então, acredito eu, na minha pesquisa e na minha memória aqui, nenhum outro artista do hip hop tinha conseguido lograr esse êxito de ter partido e ter deixado todo esse legado histórico. E eu gostaria de parabenizar todo mundo que, de uma forma ou de outra, contribui para que esse legado não seja extinto, entendeu? Que toda essa memória fotográfica, audiovisual, com shows, documentários, literária, esteja aí para a gente relembrar a memória do grande Sabotagem. Então é isso, eu vou saindo fora pedindo para vocês aí se inscreverem no nosso canal, deixando o seu like e também ativando o sininho para receber as notificações. Siga-nos também lá no Facebook, Happy Old News, certo? No Facebook. No Spotify estamos como Happy Old News e no Instagram Happy Old News 90. Vem fazer parte aí desse bonde, já estamos chegando a 9.000 seguidoras e seguidores. Então é isso, fui, descanse em paz, Maurinho.